Boa tarde. Meu nome é Lívia. Falaremos agora sobre o segundo tema da primeira aula do curso Audicultura e Desenvolvimento Territorial Sustentável. Projeto Audicultura da Baía da Ilha Grande, subsidiado pelo Programa de Tecnologia Social e Ciências do Mar. O curso está sob a coordenação geral da professora Ana Lúcia Vendramini, da UFRJ, coordenadora também do projeto Audicultura, em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social, a Escola de Química e a Prefeitura de Paraty. A segunda parte da aula 1, nessa segunda parte, falaremos sobre bioeconomia e ecossistemas de inovação. Eu sou Lívia Galdino da Cruz Suzarte, doutora em Ciências pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qual é a nossa motivação? Eu vou colocar um vídeo para vocês, para trazer o assunto, para chamar vocês para o assunto. Vamos lá? You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Então, pessoal, fato, que dentre todas as espécies, a que causa o maior impacto ao planeta, ao ambiente, e, consequentemente, a ela própria, é a espécie humana. E o que fazer para mudar isso, É possível mudar? Sim, é possível mudar. Temos ainda um prazo para mudar? Não temos mais prazo, Nosso prazo esgotou. Durante muitos anos, estamos falando sobre isso, Raquel Carson sinaliza isso para a gente lá em 1962, olha, as nossas ações no planeta estão impactando negativamente, isso vai retornar para a gente em algum momento, e foi passando. Então, tivemos lá algumas conferências ambientais, que nós falaremos em seguida. Chegamos hoje na COP26, cujo esse é o vídeo de abertura, que fala muito sobre as ações climáticas, sobre os gases de efeito estufa, sobre os combustíveis fósseis, sobre novos sistemas produtivos, e o que nós efetivamente podemos fazer para tentar ganhar tempo nessa corrida aí contra a destruição da nossa espécie, porque o fato é que a nossa espécie está com prazo aí bem apertadinho, E é possível mudar? Sim, é possível mudar.
há algum tempo, né, desde 1987, lá na Conferência Ambiental que aconteceu na Noruega, quando a ONU ela retoma essas conversas sobre as ações do homem na natureza, sobre o meio ambiente, nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, como a Ana colocou mais anteriormente, sobre esse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o respeito à sociedade. Agora, como se desenvolver de forma sustentável? Para isso, nós temos algumas ferramentas, alguns modelos, né? Alguns conceitos. E um desses conceitos é o conceito da bioeconomia. Em que consiste a bioeconomia? É a substituição de combustíveis fósseis, né, por combustíveis fósseis ou produtos oriundos de matérias-primas não renováveis, a substituição dessas matérias-primas não renováveis por matérias-primas de origem biológica e renováveis, gerando riqueza. Então, Lívia, se eu faço algo com petróleo, agora eu vou fazer com uma planta. De forma simples falando, né, simplificando, é isso. Mas, no fundo, o que a gente precisa é modificar esse sistema produtivo, é modificar uma cadeia produtiva, é trazer uma cadeia que funcione tendo como base a preservação, né? O nosso propósito, nosso objetivo não vai ser mais remediar os problemas da indústria, vai ser gerar, produzir, contribuir para uma indústria cujo seu principal objetivo é a manutenção do meio ambiente. Então, eu não vou tentar remediar um problema, tá? Eu vou trabalhar agora para que a minha produção, para que o meu processo, ele gere benefícios ao meio ambiente. Além de não impactar, eu trago benefício. E o modelo, um conceito que se aplica muito bem a isso, é o conceito da bioeconomia, né, que é utilizar recursos naturais, fontes biológicas, para os sistemas produtivos. Então, a bioeconomia ela se relaciona diretamente com o conceito da economia verde, que visa aprimorar o bem-estar humano e construir equidade social, ao mesmo tempo reduzindo riscos e escassez ambiental. Lívia, mas por que a gente corre tanto perigo? Você falou que a gente já não tem tanto tempo, né? Realmente nós não temos tempo, gente. A população mundial ela cresce muito, né? Na verdade, ela não cresceu muito, ela está crescendo muito. E à medida que a população cresce, ela demanda dos recursos naturais. Se a população cresce, eu tenho que ter mais moradias. Para construir mais moradias, eu vou impactar uma área natural. Vou contribuir para o desmatamento. Né? Então, qual é a alternativa? A gente tem que começar a pensar o contrário. Qual é a alternativa, né, mais ambientalmente correta para ter moradia? Eu não quero desmatar mais, eu quero produzir casas sem precisar desmatar. Né? Eu quero morar, eu quero me alimentar, eu quero ter bens, consumir, sem que isso cause impacto na biodiversidade. Então, o que eu vou consumir? Que produtos eu vou comprar? Né? Eu vou observar, de repente eu vou contribuir vou utilizar roupas que venham de origem com algodão, por exemplo, de plantio, cultivado, né? Eu não quero mais usar combustíveis fósseis, então eu vou ter que ter alternativas para esses combustíveis fósseis, porque a população está aí, ela está crescendo, ela demanda por recursos, mas o que eu vou utilizar para substituir a forma como hoje se produz e a forma como a população extrai esses recursos. A gente percebe que o crescimento da população de 1.700, né? Nós tínhamos lá 600 milhões de pessoas e agora, em 2019, 7,7 bilhões de pessoas e crescendo. Esse consumo de combustíveis fósseis, essa superpopulação que demanda por recursos tem contribuído para o agravamento das ações climáticas, que em regiões costeiras como Paraty, por exemplo, provocam, né, aumentam a erosão do solo. Então, você vê aqui uma foto que ilustra bastante isso. Nós temos perda de terrenos naturais, terrenos urbanizados, comprometimento dos recursos pesqueiros. Então, normalmente as comunidades pesqueiras, as comunidades costeiras, elas dependem muito da pesca. Quando a ação climática provoca o aquecimento global, que vai causar o aumento do nível do mar, comprometendo esses terrenos, essas áreas, né? Eu vou ter aí também o comprometimento dos recursos pesqueiros e, consequentemente, da biodiversidade, tá?
E a expectativa, né, a triste expectativa é que até 2080 nós tenhamos um agravamento da fome no mundo. Cerca de 140 milhões a 1.000 milhões de pessoas dependendo de alimento, passando fome, tá? Como a gente está falando aqui desde o começo, eu estou aí falando com vocês há 10 minutos, e nesses 10 minutos que a gente está falando, a espécie humana está contribuindo para a extinção da própria espécie. Toda atividade humana, ela impacta o meio ambiente, tá? Toda e qualquer atividade humana, ela vai impactar no meio ambiente. Respiro, libero carbono, estou impactando. Tá? Bebo água, estou impactando. Tudo que eu faço, uso roupa, estou impactando o meio ambiente. Então, não dá para ser perfeito, eu vou impactar. Então, Lívia, se não dá, o que a gente vai fazer? Estamos perdidos? Não, eu preciso minimizar esse impacto. Tá? Existe um cálculo de como o humano, de como nossa espécie, ela está impactando o meio ambiente. Esse cálculo é a pegada ecológica, ela vai medir esses impactos, tá? Então, que rastro eu deixo no planeta? O que eu estou consumindo do planeta, tá? E um outro conceito que eu falo aqui é de biocapacidade. O que é biocapacidade? É a capacidade regenerativa do planeta. Então, eu gasto e dou um tempo para esse planeta se recuperar. Lembra lá, você deve ter estudado na escola, que inicialmente o homem ele era nômade, então ele chegava num determinado local, usava aqueles recursos se esgotavam, ele ia para um outro local. E o tempo que ele estava naquele outro lugar, aquela área inicial tem tempo de se regenerar, ela se recupera. Então, quando ele sai daqui, ele vai para lá e a área se recupera e tudo é lindo, tudo funciona muito bem. Até que o homem descobre, né, desenvolve técnicas de controlar a natureza. Agricultura. Nesse momento, o homem ele passa de nômade a sedentário. E aí, qual é o grande problema? É que ele vai utilizar aquela região até que os recursos ali se esgotem. E esse foi o nosso modelo produtivo, foi isso que a gente aprendeu dos nossos antepassados, e seguimos assim. Utilizamos aquele espaço, esgotamos tudo dali, e depois nos mudamos, ou depois mudamos o recurso que a gente está utilizando. Esse modelo, a biocapacidade do planeta, ela diminui. Então, o planeta ele não tem mais tempo de se regenerar. Eu estou usando e não tem tempo de se regenerar, tá? Vai diminuir ali aquela capacidade até que se esgote, até que vai chegar uma hora que eu não tenho mesmo. Vou virar planeta e falar, planeta, eu preciso. Ele fala, mas eu não tenho mais para te oferecer, tá? Então, a pegada ecológica, ela cresce aqui, né? A partir de 1970, da década de 70, o homem ele passa a consumir mais do planeta do que o planeta é capaz de oferecer, e no ano de 2012, essa pegada ecológica passa a ser de 64% a mais da capacidade do planeta. Consequentemente, as nossas reservas ecológicas elas diminuem e a biocapacidade também. O planeta não tem mais tempo de se regenerar. Se a gente não mudar os nossos hábitos, não sobra planeta para ninguém. Falando sobre o Brasil, né, o Brasil ele sempre participou dessas agendas climáticas. Então, em 1987, nós temos lá o documento Nosso Futuro Comum, onde os planetas se comprometem a trabalhar por um futuro mais sustentável. Nasce, nesse momento, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é utilizar os recursos do presente, né, utilizar os recursos que atendam a espécie no presente sem comprometer, né, as gerações futuras. Então, eu vou atender as gerações do presente sem comprometer as gerações futuras, que os meus filhos tenham alimento, que os meus filhos tenham biodiversidade para usar, que os meus filhos conheçam um planeta na sua melhor forma. Então, era sobre isso que falava esse documento de 1987, Nosso Futuro Comum. No ano de 92, nós temos aqui no Brasil a ECO 92. Nesse momento, é entregue um outro documento, a Agenda 21, fala bastante sobre coleta seletiva, fala bastante sobre resíduos. Em 2020, 2012, nós temos a Rio +20. Né? O que queremos para esses próximos 20 anos? Já começa aí, na verdade, fala-se bastante sobre
gases de efeito estufa, sobre essas ações climáticas, o que está acontecendo no planeta. Em 2023, o Brasil, que sediou, né, 2 grandes eventos ambientais, recebe o prêmio Fóssil do Dia. É um triste prêmio. Esse prêmio ele recebeu na COP23, que aconteceu na Alemanha em 2017. E o Brasil ele recebe esse prêmio porque a Câmara dos Deputados Federal decide isentar de tributos as empresas que trabalham com combustíveis fósseis. Então, é um triste dado, né? Isso daí, até 2030, 2050, geraria um gasto de cerca de 1 trilhão de recursos. Por que não usar esses recursos e investir em empresas que são sustentáveis, que têm uma alma sustentável, que vão gerar riqueza, mas vão contribuir para o meio ambiente? Então, essa é uma grande discussão. E agora, né? Em 2021 está acontecendo a COP26 na Escócia, cujo tema central são os gases de efeito estufa e créditos de carbono. Eu vou antecipar um pouquinho para vocês, a gente vai falar de algas marinhas e cultivo de algas, e as algas marinhas elas são grandes fixadoras de carbono. Então, é possível que eu tenha um negócio que gere um produto e que, ao mesmo tempo, fixe carbono. Eu retiro da natureza, eu gero crédito de carbono, posso vender crédito de carbono. Tá? A gente vai falar isso mais à frente nas próximas aulas, vocês vão entender um pouquinho como isso funciona, mas assim, sobre a algicultura é uma realidade, o Brasil ele se torna sustentável em questão de carbono, na verdade ele é sustentável na questão de carbono, mas ele pode vender esses créditos, e a algicultura vai contribuir para isso. Já falamos das algas, né? Mas as algas elas são isso, elas trazem para a gente a possibilidade de ter um sistema produtivo sustentável, trazendo segurança alimentar. Existem alimentos à base de algas, muitas pessoas já utilizam algas em sua alimentação. Lívia, não gosto de alga, mas se você comeu comida japonesa em algum momento da sua vida, você comeu alga já. Tá? E muitos outros produtos que você consome no seu dia a dia tem extrato de alga. Então, a bebida, o achocolatado que você toma tem extrato de alga, sua pasta de dente, cosmético, tudo tem extrato de alga. Eu consigo produzir com alga e eu consigo produzir de forma sustentável com alga. Esse é um dos temas do nosso curso, né? Quando a gente fala lá de desenvolvimento de produto, nós vamos utilizar a alga para desenvolver produtos de forma sustentável. Esses sistemas produtivos sustentáveis utilizam recursos naturais, protegem ao meio ambiente e preservam a biodiversidade. Então, eu consigo ter, com as algas, a transição de uma sociedade baseada em matérias-primas fósseis para uma sociedade baseada em sistemas produtivos de base biológica, assentada em recursos renováveis. Então, não adianta também eu ter sistema produtivo de base biológica e extrair tudo que está ali na natureza e não cultivar. O objetivo não é esse. O objetivo é cultivar, é que esse recurso ele seja renovável. E o que é renovável? Ele se renova dentro daquela geração. Né? Ele se renova à medida que eu estou usando, à medida que eu uso aquele recurso, ele tem tempo de se regenerar. Lembra lá que a gente falou da biocapacidade? Quando eu trabalho com um sistema produtivo sustentável, eu observo isso acontecendo. Eu vou usar uma alga? Vou usar. Mas até o fim do ciclo de vida daquele produto, eu já cresci, já tenho novas algas para usar. Renovar. Perdão, gente. Já existem iniciativas que usam algas em seus sistemas produtivos. Então, aqui, uma empresa japonesa que utiliza algas para embalagens. Aqui é um prédio, né? Energia que vem das algas. Então, toda a parte de energia desse prédio, a manutenção desse prédio, é feita por microalgas cultivadas nesses reatores que alimentam o prédio energeticamente. Olha que legal. Cerveja a partir de algas marinhas. Aqui é uma empresa de Portugal chamada Alga Plus. Eles têm uma série de produtos que utilizam algas marinhas, desde cosmético a tempero, alimento, alga in natura, alga com arroz, muitos produtos. Uma empresa fortalecida, uma das pioneiras em produtos algais, produtos de alga. Aqui é uma empresa brasileira, apesar do nome americano, apesar do nome inglês, CMOS, ela é brasileira e ela vende alga, alguns produtos de alga, também vende alga in natura. E essa é a Algi, é uma empresa que vende cosméticos à base de algas marinhas. A Algi, ela usa a alga marinha inteira e faz esse cosmético. Ela aproveita
a alga, todos os benefícios que a alga tem, sem impactar o ambiente. Então, um dos grandes problemas é a secagem da alga. A Algi, ela conseguiu assim, superar esse problema, ela consegue produzir lá de forma com a alga marinha ainda fresca, com a alga marinha integral. Então, quais são os benefícios da bioeconomia? Dentro de tudo que a gente viu, né? Evolução do atual modelo de desenvolvimento, agregando valor e reduzindo os males que o modelo atual causa no planeta. Combate às mudanças climáticas, uma desaceleração da perda da biodiversidade, melhora o aproveitamento de resíduos, então contribui para a economia circular. O que é essa economia circular, Lívia? O que é isso? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Concilia o progresso e desenvolvimento social. Então, lembra lá da sustentabilidade que a Ana falou? Ambiental, social e econômico. Eu preciso girar a economia, mas eu posso fazer isso respeitando o meio ambiente e desenvolvendo a sociedade, além de criar valor para o território onde o recurso é explorado. Então, eu chego em Paraty, onde é cultivada a alga marinha, ao invés de implantar em Paraty, lá na praia onde essa alga é cultivada, um resort que vai superpopular aquela região, trazer muita gente para lá, gerar resíduo, impactar com combustíveis, carros e uma série de outros impactos, não. Eu cultivo a alga, essa alga fixa carbono, isso gera economia, dá emprego para as pessoas, emprego digno, salário digno e um produto que tem assinatura da cidade. Né? Eu tenho a assinatura daquele território. Lá a gente vai exportar esse produto, mas ele vai ter a assinatura de Paraty. É um produto produzido em Paraty, é um produto produzido no Brasil. Eu valorizo a minha comunidade, eu valorizo o meu país. Trabalhar com bioeconomia dá dinheiro? Esse negócio aí gira, porque vou trabalhar, não dá dinheiro trabalhar com isso, né? Investir em bioeconomia. Vou dar um dado para vocês. Lá na Europa, a bioeconomia já movimenta 2 trilhões de euros e representa 9% dos empregos do bloco. Então, lá na União Europeia, que não tem a biodiversidade do Brasil, né? Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais à frente sobre biodiversidade, sobre o que é biodiversidade, como isso se aplica, né? A União Europeia, que não tem essa biodiversidade, essa riqueza, essa variedade de recursos, já está movimentando 2 trilhões de euros. 9% dos empregos do país, você imagina o Brasil, né? Que já é conhecido pela sua diversidade, que já é respeitado no mundo inteiro, apesar dos pesares, ele já é respeitado no mundo inteiro pela biodiversidade, todo mundo sabe que o Brasil é biodiverso. O Brasil que tem lá 8.600 quilômetros quadrados de costa, para que eu consiga cultivar essa alga, clima favorável, ambiente favorável, estrutura favorável, pessoas favoráveis, né? Essas comunidades que já trabalham com o ambiente, que já respeitam o ambiente, que já retiram do mar o seu sustento. Então, sim, é possível ter sustentabilidade econômica trabalhando com economia, bioeconomia, principalmente no Brasil. Para que eu movimente isso, eu consigo crescer. Dá para crescer, dá para fazer. Mas eu quero chegar longe. Né? Eu não quero ficar ali concentrado no meu mundinho. Né? De repente, você acha que você vai pegar aquela grande descoberta, vai trazer para você, vai abraçar e não vai compartilhar com ninguém. A descoberta da minha vida eu não compartilho com ninguém. Dá para crescer sozinho? Dá. Né? Eu tenho uma frase que eu uso que é a seguinte: sozinhos chegamos mais rápido, juntos chegamos mais longe. Então, muito dessa deficiência da algicultura ainda no Brasil tem relação com a falta de integração entre os algicultores, com as empresas, com as instituições, com todo mundo. Está todo mundo meio que trabalhando isoladamente. Esse é um dos focos do nosso projeto, mostrar que se todo mundo que está trabalhando aí, se todos esses agentes que trabalham com a agricultura se unirem, a gente consegue ter um resultado melhor. Um exemplo disso é o que a natureza já mostra para a gente. A gente está falando tão de natureza, e a natureza dá um exemplo claro sobre isso quando ela nos apresenta os ecossistemas biológicos. Então, eu tenho átomos que se organizam em moléculas, que se organizam em organelas, que se organizam em células, em tecidos, órgãos, sistemas orgânicos, populações, comunidades, ecossistemas, e aí todo mundo está trabalhando de forma integrada. Um depende do outro. Um ecossistema de inovação é assim, um depende do outro.
Esse conceito de ecossistema de inovação, ele foi lançado por Moore em 1992, em 1993, ele fala o seguinte, olha, a evolução dos negócios de sucesso pode ser rápida e pode ser eficaz. Todavia, essa evolução não acontece no vácuo. Eu preciso ter um ambiente favorável para que essa evolução aconteça. Eu preciso de troca, eu preciso compartilhar informação, eu preciso compartilhar inovação, eu preciso compartilhar matéria-prima, eu preciso compartilhar recursos, eu preciso compartilhar tecnologia. Porque no momento em que eu compartilho, eu tenho tantas pessoas envolvidas naquela causa, eu tenho tanta gente trabalhando junto ali, que essa cadeia ela se fortalece e ela se torna resiliente. Um vai ajudar o outro, tornando essa cadeia resiliente, uma cadeia produtiva resiliente. Pode até vir um impacto. Eu posso até perder ali um pouquinho, ter um problema, mas isso vai ser resolvido, porque eu sou fortalecido, o outro vai me fortalecer. Um grande modelo de ecossistema de inovação é o Vale do Silício, que provavelmente vocês já ouviram falar. E se não ouviram falar, o que é o Vale do Silício? É um lugar, lá na Califórnia, uma região, Silicon Valley, onde muitas empresas de tecnologia se implantaram ali e foram desenvolvendo ali. E aí, quando a gente lê um pouquinho sobre esses ecossistemas de inovação, os autores que escrevem sobre ele falam o seguinte, que não foi só o fato dessas empresas estarem ali dividindo o mesmo território, implantadas no mesmo local, não foi só isso. A troca entre essas empresas que impulsionava o crescimento. Então, às vezes, o cara estava lá na empresa dele com um problema que ele não conseguia resolver durante muito tempo e saía já de cabeça cheia para o bar beber, um happy hour. E quando ele chegava lá, conversando com os colegas das outras empresas, eles trocavam experiências que solucionavam o problema do anterior. Esse sistema de inovação aberta, todo mundo contribuindo. Ah, Lívia, mas o cara vai dar a ideia dele de graça? Não. Ele vende aquela tecnologia que para ele, de repente, não faz sentido. Ele descobriu uma coisa muito interessante, mas que para o negócio dele não precisa, não faz sentido. Mas para o outro cara é legal, o outro cara vai usar. Então, o ecossistema de inovação ele favorece essa troca. E no Brasil, nós temos um modelo de um ecossistema de inovação lá com a bioeconomia. Então, lá na Amazônia Legal, os estados lá da Amazônia, eles já desenvolvem produtos da bioeconomia e eles trabalham com essa interação. Uma empresa vai trabalhando, a outra vai pegando ali aquele gancho e eles vão crescendo em parceria, tá? Isso é muito importante, principalmente para cadeias produtivas que estão iniciando em algum local. Quem são os agentes desse ecossistema? O capital humano, professores, funcionários, gestores, pesquisadores, colaboradores, o gerente do banco, o político, né? Instituições públicas ou privadas, empresas, governos, bancos, agências de fomento, universidades, políticos, entre outros. As startups ou as empresas que estão ali implantadas querendo desenvolver seu negócio e as aceleradoras. E um ponto-chave desse ecossistema de inovação são os grandes líderes que vão direcionar o processo inovativo. Eu vou ter uma empresa dentro desse ecossistema que vai puxar a inovação. Tá? É uma empresa grande, normalmente, para a qual as outras empresas vão fornecendo a matéria-prima, ou fornecendo tecnologia, ou fornecendo um serviço, né? E vai... o crescimento dessa empresa, desse grande líder, vai puxar o crescimento dessas outras empresas. E aí a gente fala de cooperação e coevolução. Todas evoluem juntas, né? No nosso corpo, por exemplo, a gente tem simbiose com bactérias que vivem no nosso intestino e nos ajudam na digestão. Elas estão ali dentro do nosso corpo, não são a nossa espécie, é uma outra espécie, mas que trabalha em parceria com a gente. A gente vai fornecer para ela casa e comida e ela vai ajudar a gente a digerir alguns alimentos. Então, assim, é um ecossistema, né? É um ecossistema. E esses líderes, eles puxam essa inovação. Todo mundo vai trabalhando ali juntinho. A Capopipus alvarez, que é a nossa alga, que a gente trabalha, como a Ana falou lá em cima, capa o quê? Ela tem um potencial muito grande de aplicações biotecnológicas para ser usada na bioeconomia. Então, ela pode ser usada para biocombustível, biofertilizante, ela é uma biorremediadora,
de água, por exemplo, ela consegue capturar ali metais, coisas que estejam soltas na água, né? Enfim, contaminantes da alga, matéria orgânica, ela consegue metabolizar matéria orgânica, enfim. Com a Capa-Fix Alvarez também, eu consigo produzir alimentos, a própria carragena, que vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, cosméticos, a própria alga in natura, produzir bebidas, aplicações farmacológicas. Então, Lívia, tudo bem, eu vou ficar aqui cultivando essa alga, eu vou usar ela para quê? Tem um mar de possibilidades, a gente pode usar ela para muitas coisas. E quando a gente fala de ecossistemas de inovação e na bioeconomia e a economia circular, lembra que a gente falou de economia circular? O que é economia circular? Eu vou produzir minimizando os resíduos. Então, eu vou fazer ao máximo para que não libere, para que não saia nada desse círculo, né? O círculo não tem ponta solta. Quando eu falo de círculo, que a gente aprende lá na escola, no material, um círculo. O que o círculo não tem? O círculo não tem ponta. Então, não sai nada desse círculo. É como se eu pegasse uma matéria-prima aqui e usasse ela até esgotar todo o potencial dela e, no final, eu reciclasse todos os produtos produzidos com ela. Isso é economia circular. É um círculo perfeito, é a economia girando de forma circular. Eu uso a matéria-prima, uso, e o resíduo eu reaproveito. Então, se eu faço isso, eu tiro menos recursos do meio ambiente, né? Reduzo a minha pegada ambiental, gero mais demanda, diminuo a dependência de recursos e minimizo resíduos. E aqui eu trouxe para vocês um modelo do mínimo ecossistema, de um mínimo ecossistema de inovação orientado à bioeconomia, que é da empresa Algia, aquela que a gente falou lá em cima. Então, eu tenho aqui a fazenda de algicultura, que eu posso produzir carragena, o que sobra da carragena eu produzo fertilizante, não tenho resíduo. Ou eu posso produzir o fertilizante, o que sobra do fertilizante eu posso produzir, eu tenho a matéria-prima para produzir o cosmético, ou até posso pegar aqui uma outra setinha que faltou e produzir a carragena. Isso daí já são os passos para a economia circular. Eu estou gerando circularidade, eu diminuo os meus resíduos. Eu diminuo a quantidade de resíduos que eu estou jogando, que eu estou despejando no meio ambiente. Exemplos de ecossistemas de inovação em algicultura. Nós temos a Indonésia, que é um exemplo, né? 70 mil famílias dependem dessa atividade lá na Indonésia. E na Índia, nós temos um modelo de projeto que é muito parecido com o que nós vamos implantar aqui, que o objetivo foi desenvolver tecnologias para o cultivo de algas marinhas, mas ele foi direcionado a mulheres de comunidades costeiras. Os empresários se interessaram tanto nesse projeto que garantiam a compra de 100% da alga, forneciam empréstimos para que as famílias conseguissem implantar o cultivo e fomentavam ali com capacitação, gerando condições para que aquelas famílias se desenvolvessem nos seus negócios. Como eu falei para vocês, o Brasil ele tem muito potencial para desenvolver essa cadeia produtiva. Ele é o terceiro país que mais publica artigos científicos sobre a Capa-Fix Alvarez, ficando atrás da Índia, que é um grande produtor, e Malásia. 8.696 km² de costa. Ele tem a Política Nacional de Recursos do Mar, que incentiva empresas a utilizarem recursos marinhos para geração de riqueza, para gerar economia. Além do que, gente, a algicultura, né, esse ecossistema de inovação sustentável da algicultura, ele atende alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. São eles: fome zero e agricultura sustentável, trabalho decente e crescimento econômico, inovação, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades mais sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, falei para vocês lá no primeiro slide que a alga ela fixa carbono, e melhoria da qualidade da água. Eu tenho lá uma alga remediando a água, fornecendo alimentos, sendo berçário para as espécies que habitam ali naquele local. Então, assim, é um ecossistema de inovação perfeito para a valorização do meio ambiente, né, gente? O que falta para o Brasil ser um dos líderes mundiais da algicultura? Integração entre os agentes. Precisamos nos unir, trabalhar em parceria, potencializar esse ecossistema de inovação e servir de modelo também para o mundo.
Muito obrigada. Sou Lívia Suzarte. Prazer estar com vocês. Até a próxima.